Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 29. Bons estudos! Na teleaula passada, a gente viu que o século XVIII ficou conhecido como século das luzes. Hoje, a gente vai aprender que o século XVIII também pode ser chamado de o século das revoluções. Na teleaula de hoje, a gente vai estudar as revoluções que aconteceram na Europa e na América no fim do século XVIII. Vamos ver que essas revoluções têm a ver com o fim do poder absoluto do rei, que era a marca do antigo regime. Hoje, a gente também vai entender por que a Revolução Francesa foi um dos acontecimentos mais importantes da história do ponto de vista da cidadania. Você lembra do absolutismo, não lembra? Absolutismo era aquele sistema de governo em que o rei tinha poderes absolutos, que começou a ser contestado no século XVIII. Fim do século XVIII. Vários setores da sociedade começam a se manifestar contra o absolutismo. As desigualdades, injustiças e o empobrecimento generalizado provocam um profundo mal-estar entre os habitantes que não gozavam dos privilégios concedidos pelo antigo regime à nobreza e ao clero. O sistema político vigente continua excluindo as classes sociais que pagam todos os impostos. Por isso, o desejo de reformas urgentes se espalha pelas populações europeias. Os camponeses não aguentam os impostos e as obrigações feudais. A burguesia quer o fim dos privilégios da nobreza e do alto clero e deseja participar das decisões de governo. A nobreza e o alto clero apoiam a monarquia constitucional na expectativa de desempenhar um papel mais importante no governo. Quase todos os países da Europa enfrentam revoltas e rebeliões contra os príncipes e reis absolutistas. O primeiro grande sucesso na luta contra o antigo regime é a independência das colônias inglesas da América do Norte. Filadélfia, Estados Unidos. Querido Steve, finalmente conheci a sua cidade natal. É interessante imaginar que foi aqui que os colonos se reuniram em 1774 e decidiram formar um exército para combater as forças militares da Inglaterra. Deve ter sido muito duro para os colonos ter que lutar contra a Inglaterra durante 7 anos, mas acho que valeu a pena. Pelo menos os Estados Unidos se tornaram um país independente e fizeram uma Constituição republicana, baseada em ideais democráticos. É verdade que a Constituição norte-americana se baseava em ideias que iam totalmente contra o absolutismo da época. Mas não vá pensar que tudo era perfeito. A escravidão, por exemplo, foi mantida naquela Constituição. Mesmo assim, o exemplo da vitória contra o colonialismo inglês se espalhou por todo o continente. E você conhece a história da Inconfidência Mineira, certo? Pois então, os Inconfidentes de 1789 se inspiraram na Revolução Americana para conspirar contra a dominação portuguesa aqui, no Brasil. Mas foi na França que o antigo regime sofreu o golpe mais duro, a Revolução Francesa. França, 1788. O rei Luís XVI governa o país num clima de calamidade econômica. A França se declara um estado falido. Não dá mais para adiar as reformas. O rei cede às exigências populares e forma uma Assembleia Nacional. Mas, na verdade, as intenções do rei são outras. Luís XVI quer apenas ganhar tempo. Ele concentra suas tropas nos arredores de Paris para prender os deputados da Assembleia Nacional. O povo se revolta contra a atitude do rei e toma a prisão do antigo regime, a Bastilha. Paris, França. Querida Maria Antonieta, eu estou escrevendo este cartão na famosa Praça da Bastilha. Era aqui que ficava a prisão do antigo regime francês, que foi tomada pelo povo no dia 14 de julho de 1789. Hoje sobrou muito pouco da Bastilha. Mas acho que os ideais da Revolução Francesa continuam valendo tanto como antigamente. Quando você ouve a frase independência ou morte, o que isso te lembra?
eu me lembro de um fato histórico que libertou o Brasil do domínio de Portugal. Do Dom Pedro I. Não foi ele que fez isso lá quando ele libertou o Brasil do Portugal? Proclamação da Independência. E se eu disser liberdade, igualdade, fraternidade, o que isso te lembra? Além da bandeira de Minas Gerais, da Revolução Francesa. Queda da Bastilha, Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade eram os lemas da Revolução Francesa de 1789. No fundo, esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade têm a ver com a cidadania. Um assunto que ainda não está bem resolvido no mundo em que vivemos. E por isso mesmo, cidadania é um assunto que se discute muito até hoje. O que você acha que deve ser feito para que todo mundo tenha liberdade e igualdade de direitos? Educar a população. Uma distribuição da renda mais equilibrada, mais equitativa. Falta um pouco de humanidade nas pessoas. Muita coisa tem que ser mudada nesse país. Principalmente algumas leis que, além de não funcionarem, a impunidade é muito grande. E na época da Revolução Francesa, o que foi feito para garantir a liberdade, a igualdade, a fraternidade? Viva a Revolução! Viva a Revolução! Você já está sabendo das novidades? Que novidades? A Assembleia decretou o fim da servidão, dos privilégios, dos dízimos da igreja, dos tribunais excepcionais e dos títulos de nobreza. E instituiu a igualdade no pagamento dos impostos. Viva a Revolução! Viva a Revolução! Agora o absolutismo terminou mesmo na França. E tem mais, meu amigo. Mais o quê? A Assembleia proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E na prática isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que acabou a tortura e acabaram as perseguições religiosas. Finalmente as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade vingaram na França. Viva a Revolução! Viva a Revolução! A Revolução Francesa foi ainda mais longe. Ela mexeu com a estrutura do exército, do poder judiciário e até mesmo com a estrutura da igreja. Além disso, modificou o calendário. Em outras teleaulas, você vai ouvir falar no brumário ou no termidor. São nomes de meses que, por um breve período, marcaram as datas na França. Mas, por incrível que pareça, o rei continuou no poder. O rei Luís XVI tinha tentado escapar com sua família para a Áustria, como muitos nobres já tinham feito. Mas ele foi reconhecido e acabou sendo preso. O rei foi acusado de traição. Só que, graças a manobras políticas, houve uma conciliação. Uma nova Constituição foi promulgada, transformando a França numa monarquia constitucional. França, 1791. O poder executivo continua nas mãos do rei. Ele pode aprovar ou vetar as leis elaboradas pela Assembleia Legislativa. E os chamados clubes políticos se mobilizam para eleger os deputados da Assembleia Legislativa. O Jornal de Marat, um dos mais importantes líderes revolucionários, incita o povo a eliminar os traidores dentro da França. O povo toma as prisões e mata membros da nobreza e do clero. Enquanto isso, exércitos franceses tomam a Bélgica, a Holanda e o norte da Itália. Esses países se proclamam repúblicas aliadas e adotam os princípios revolucionários da igualdade e da liberdade. É nesse momento que as cabeças começam a rolar. Os deputados jacobinos assumem o controle da situação, liderados por Robespierre. O nome jacobinos vem do convento onde esses revolucionários costumavam se reunir. Os jacobinos sentavam-se à esquerda e os girondinos à direita na Assembleia Popular. Por isso, até hoje, nós usamos a palavra esquerda para descrever posições políticas revolucionárias e a palavra direita para posições políticas conservadoras. Os jacobinos propuseram o fim da monarquia. Eles queriam que a França fosse uma república. E o caminho que eles escolheram para isso foi cortar a cabeça dos inimigos, na guilhotina. Inclusive, a do rei Luís XVI. Ah, ela aí. Sabe que a guilhotina me lembra uma música do Noel Rosa? Música do Noel Rosa? A letra é assim, olha. A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz.
E também faleceu por ter pescoço um infeliz autor da guilhotina de Paris. Mas sabe que essa música é verdadeira, né? Por quê? Porque o cara que inventou a guilhotina, que aliás era um médico chamado Guillotin, acabou perdendo a cabeça no próprio invento. Pô, que interessante isso. Mas muita gente foi guilhotinada nessa época, né, Vicente? Mas sabe o que eu não entendo? O que estava acontecendo naquela época para tanta gente morrer na guilhotina? Pois é. França, janeiro de 1793. O rei Luís XVI é decapitado. No interior do país, os monarquistas se rebelam, iniciando a guerra civil. Com a morte do rei, a situação piora. A Áustria lidera uma coalizão europeia contra a França. Em pouco tempo, os girondinos acusados de não defenderem a fundo os interesses da Revolução também são considerados inimigos do povo e enviados para a guilhotina. Os jacobinos tomam poder e instituem o Comitê de Salvação Pública. O comitê, presidido por Robespierre, implanta o terror jacobino, persegue nobres, girondinos e todos aqueles que contrariam suas decisões. Apesar disso, os exércitos revolucionários organizados pelo comitê conseguem destruir a coalizão europeia em poucas semanas. Com o fim da ameaça externa, o terror jacobino já não se justifica mais. Em julho de 1794, um golpe acaba com o Comitê da Salvação Pública. Robespierre e seus companheiros são guilhotinados. É o fim do terror jacobino. Robespierre perdeu a cabeça. E um ano depois, a França ganhou uma nova Constituição. Grandes reformas foram feitas e os princípios revolucionários de liberdade e igualdade foram difundidos em toda a Europa. Mas na França as coisas não iam tão bem. O governo não conseguia manter a ordem interna, nem controlar as disputas entre os vários partidos políticos. Foi aí que um jovem e vitorioso general encabeçou um golpe de Estado e iniciou uma nova fase do processo revolucionário francês. Esse general era Napoleão Bonaparte, um nome que você com certeza já ouviu muitas vezes. Nós vamos ver o que aconteceu na França e na Europa depois que Napoleão assumiu o poder em uma outra teleaula. Por enquanto, a gente fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o século XVIII foi uma época de revoluções. Revoluções que acabaram com o absolutismo e o antigo regime. Nas colônias inglesas da América, a luta dos colonos contra a dominação britânica teve como resultado a independência e a formação dos Estados Unidos. Na Europa, a Revolução Francesa mudou o curso da história. Com o tempo, a França se tornou uma república e os ideais de liberdade e igualdade se espalharam por toda a Europa. Agora você já tem toda a liberdade de abrir o seu livro de história e estudar tudo o que a gente viu hoje. Até a próxima!